CCJ aprova projeto que torna impositivas as ações incluídas no orçamento do Estado. Deputados aprovam em plenário o pacote de projetos que beneficiam pessoas com deficiência. Fim da violência sexual infanto-juvenil mobiliza parlamentares catarinenses. E ainda a apresentação do projeto de lei que propõe a criação do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana a regulamentação de um dos artigos da Constituição do Estado. A proposta trata da execução impositiva das prioridades estabelecidas durante as audiências públicas do orçamento regionalizado. O PLC tem como objetivo conferir efetividade ao orçamento estadual regionalizado. Isso porque muitas coisas que são definidas como prioridades pelas regiões durante as audiências públicas feitas pelo Parlamento em todo o estado acabam não sendo executadas. Com essa proposta, 3% da receita corrente líquida anual do estado deverão ser destinados para essas ações, elencadas pelos municípios. O PLC foi aprovado na CCJ com 2 emendas do relator, o deputado estadual do PMDB, Valdir Cobalcini. Nós não estamos criando nenhuma despesa da peça orçamentária. Nós estamos garantindo que aquelas sugestões que estão sendo dadas nas audiências públicas, então isso é legítimo, isso me parece que não retira absolutamente nenhuma prerrogativa do Executivo, mas garante de que as audiências públicas, mais uma vez quer dizer, previstas em lei, previstas na Constituição, elas tenham a sua eficácia. O único voto contrário partiu do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevik, do PP. Ele argumentou que a proposição não é constitucional. Matérias que tratam de orçamento, de execução e de imposição é exclusivamente do Poder Executivo, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, que acabei lendo no meu voto, na minha manifestação, melhor, 2 ADINs que já foram julgadas, que Santa Catarina, que o governo de Santa Catarina já entrou no Supremo, e o Supremo deu favorável ao Executivo por conta dessa lei que foi criada, que não é permitido pela Constituição. Então, hoje, a minha manifestação, ou seja, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, a minha manifestação foi contrária, porque nós vamos criar uma expectativa que não vai acontecer. Já no âmbito das comissões de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente, a discussão foi sobre o combate à violência e exploração sexual de menores. O encontro reuniu profissionais da área para debater a realidade catarinense. Os números da violência em Santa Catarina assustam. Só no ano passado foram registrados 900 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes e 1.700 casos de violência física. A discussão sobre combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes revela um estigma social e o debate é uma forma de mudar essa realidade. Estudos mostram que o Brasil é um país violento. Todos os anos, milhares de denúncias são registradas de violações de direitos de crianças e adolescentes. A maioria está relacionada à negligência e violência sexual. Profissionais da área e representantes de órgãos públicos se uniram pelo combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo, a partir de agora, é criar uma rede integrada que atue no combate a esses crimes. O maior desafio, acho que é a gente trabalhar essa questão da cultura mesmo, né? Acho que a gente teve um exemplo recentemente, mas são vários exemplos que a gente tem constantemente. E enquanto a gente não trabalhar com a questão de virar uma cultura de que isso realmente tem que ser denunciado, acaba que muitas pessoas não denunciam por medo, por insegurança e também mudar essa cultura machista, assim, né? De um pensamento de violência, principalmente com relação à criança e adolescente, mas também contra mulheres, enfim, né? A gente hoje no estado não tem nem diagnósticos confiáveis das denúncias, né, que são feitas, porque faltam instrução para os conselheiros tutelares preencherem o CIPIA, que é o Sistema de Informações, faltam delegacias especializadas e também equipamentos de assistência social para atendimento dessas vítimas, né? Então a gente realmente precisa organizar melhor a nossa rede de atendimento para ter um diagnóstico confiável de quantos casos nós temos no estado por ano, para aí sim a gente poder implantar melhor essa rede de atendimento, né? A discussão foi proposta pelas comissões de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa.
Os 2 colegiados querem trabalhar intensamente no combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O grande problema da violência infanto-juvenil é que boa parte fica escondida, porque geralmente ocorre em pessoas que dizem respeito à vida das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, que são molestadas ou violentadas. Então é justamente uma oportunidade como essa, uma audiência pública, que nós haveremos de lançar algumas diretrizes para saber como combater melhor o problema. Assembleia, nós precisamos ter um envolvimento maior, cobrando políticas públicas de proteção, fortalecer a criação de redes de articulação e proteção das nossas crianças e adolescentes. Infelizmente, isso muitas vezes é esquecido por parte dos órgãos públicos e também da sociedade. E aqui a gente tenta rearticular e a partir de hoje certamente nós vamos tirar aqui bons encaminhamentos. Estamos aqui com representação muito importante das organizações da sociedade que hoje trabalham com as crianças e adolescentes. Quem também se reuniu esta semana foram os parlamentares da CPI, que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina. Eles aprovaram um requerimento que convoca representantes das vigilâncias sanitárias de 3 municípios para prestar depoimentos. A 6ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina, foi realizada na sala de imprensa do Parlamento. Dessa vez, não foram coletados depoimentos. Os deputados membros da CPI aprovaram requerimentos com os nomes dos próximos convocados a depor. Serão chamados os presidentes da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais em Santa Catarina e do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Florianópolis e região. Os responsáveis pelas vigilâncias sanitárias municipais de Florianópolis, Joinville e Itajaí também serão convocados. Nós queremos ouvir das pessoas quais são as dificuldades, os casos encontrados. Queremos, de maneira geral, nós estamos ouvindo as entidades que se relacionam com o sistema para que, a partir disso, possamos avançar para casos pontuais e para a detecção específica de casos de falsificação e para a proposição que é o principal da CPI. Os deputados membros da CPI também aprovaram um requerimento pedindo a vinda de Renato Hurtado e Marcelo Lasmar, ambos residentes em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eles são autores da tese Medicamentos Falsificados e Contrabandeados no Brasil, Panorama Geral e Perspectivas de Combate ao seu Consumo. A CPI é importante ela ouvir especialistas da área, tanto esses 2 que têm uma tese sobre medicamentos contrabandeados e falsificados no Brasil, como também o Dr. Alexandre Roll, que é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um mestre e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que tem vivido no dia a dia pessoas que se enchem de medicamentos conhecidos e alguns não conhecidos, e ele tem que tratar os efeitos colaterais. E veja ainda hoje a apresentação do projeto de lei que propõe a criação de um fundo estadual de apoio aos hospitais filantrópicos aqui de Santa Catarina. A ideia é destinar ao fundo as sobras do 12º, aquele montante de recursos repassado pelo Estado aos poderes para a manutenção desses órgãos. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Saúde receberam esta semana a visita do secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinubin. Ele veio apresentar aos deputados a prestação de contas do SUS referente aos primeiros 4 meses deste ano. De acordo com o secretário, nos primeiros 4 meses desse ano, 14,20% das receitas públicas do Estado foram investidas em serviços de saúde. João Paulo Kleinubin especificou principalmente quais foram exatamente os investimentos e as despesas em setores como a atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, ambulatorial e cirurgias eletivas,
além de outros pontos. Acho que nós temos um grande desafio nesse ano, né? Não só a Secretaria de Saúde, mas todo o poder público como um todo, a questão da crise colocada, a questão da perspectiva de redução de valores, né? De você trabalhar com orçamentos mais reduzidos, e é isso que nós estamos buscando avançar. Mas para o vice-presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado estadual do PSDB, Dr. Vicente Caro Preso, ainda falta transparência nos dados orçamentários apresentados pela Secretaria. Nós precisamos de índices. Nós queremos saber quanto custa o gasto dentro de um hospital público comparado com o gasto num hospital filantrópico. Se tem pouco dinheiro na saúde, nós temos que saber como é que nós vamos prover atendimento a mais pessoas. Então, essa dificuldade que o Brasil está passando, econômica, nós temos que saber o custo que o Estado está fazendo para pagar os serviços que ele tem que oferecer à população. Para dar um novo fôlego à área da saúde no Estado, foi protocolado esta semana na Assembleia um projeto que propõe a criação de um fundo estadual de apoio aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, EMOSC e CEPOM. Pois é, e a ideia é destinar ao fundo as sobras do 12º, aquele montante de recursos repassado pelo Estado aos poderes para a manutenção desses órgãos. Os hospitais filantrópicos são responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 70% dos usuários do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina e vivem uma crise financeira que ameaça paralisar os serviços. As cirurgias eletivas já foram suspensas. Além da defasagem da tabela do SUS, faz 4 meses que o governo do estado não repassa os pagamentos. A dívida desses estabelecimentos já ultrapassa os 200 milhões de reais. Como o SUS só repassa 60% do que é gasto no atendimento, a conta nunca fecha. O EMOSC e o Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, estão na mesma situação. As duas instituições são administradas por uma fundação privada sem fins lucrativos que não recebe os repasses do governo do estado desde janeiro. No total, a dívida acumulada no EMOSC é superior a 16 milhões e no CEPOM passa de 32 milhões de reais. As entidades que representam esses estabelecimentos recorreram à Assembleia Legislativa para tentar resolver o problema. Os hospitais estão na UTI, estão em estado falimentar. É a tabela defasada, é a falta de pagamento dos excedentes, é a falta de pagamento dos incentivos, é a falta de pagamento das cirurgias eletivas. Tudo que nós fazemos, nós estamos recebendo e não tem cronograma de recebimento. Então nós estamos numa verdadeira loucura, na verdade, administrativa, porque nós não sabemos como é que nós vamos trabalhar amanhã. Como resposta às reivindicações, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, convocou esta entrevista coletiva com a presença de outros deputados e representantes dos hospitais filantrópicos do estado. O parlamentar anunciou que acaba de protocolar um projeto de lei para a criação do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, ao EMOSC e CEPOM. Caso o projeto vire lei, os contribuintes poderão fazer doações ao fundo em troca de abatimento no imposto de renda, mas a principal fonte de recursos seriam as devoluções financeiras feitas pela Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Santa Catarina. É que esses poderes recebem do Executivo o 12º, uma fração do orçamento anual do Estado que garante a autonomia de cada poder. As devoluções acontecem quando há economia do valor repassado. De 2011 a 2014, só a Assembleia Legislativa devolveu ao governo do estado um total de 170 milhões de reais. No ano passado, conseguiu economizar mais 100 milhões que não foram devolvidos. Estão aplicados e podem ser repassados para o fundo. De acordo com o presidente do Poder Legislativo Estadual, se o projeto for aprovado, haverá repasse imediato de 50 milhões aos 186 hospitais filantrópicos do estado. Os outros 50 milhões poupados pela Assembleia Legislativa ficam nos cofres públicos até o final do ano como reserva.
Depois disso, caso não haja nenhum imprevisto, o restante do dinheiro também será destinado ao fundo, a ser gerido pela Secretaria Executiva dos Fundos, que definirá os critérios de distribuição do dinheiro entre todos os estabelecimentos de saúde. A criação do fundo ele dá a possibilidade para os poderes ter aonde fazer o depósito dos recursos excedentes. Ficariam sempre a opção do retorno à fonte 100, mas também com a criação do fundo a possibilidade que será exercida pela Assembleia de pronto com a sua aprovação, o depósito para que a aplicação seja direta, efetiva e na resposta imediata das questões urgentes, como nós temos das cirurgias eletivas e de outras ações que estão fazendo falta nos hospitais filantrópicos, que prestam um grande atendimento às pessoas de Santa Catarina. Além do projeto que cria o fundo, também tramitam na Assembleia Legislativa 2 propostas de emenda constitucional que aumentam o gasto obrigatório com a saúde de 12% para 15% do orçamento anual do Estado. A proposta original é do presidente da Casa e conta com o apoio de outros 26 deputados estaduais. Se aprovada, o novo percentual será atingido dentro de 3 anos. A segunda versão da PEC é resultado de um esforço conjunto de 154 câmaras de vereadores que aprovaram a solicitação do aumento dos repasses estaduais para a área. Pela nova PEC, os reajustes do atual índice seriam mais lentos, chegando a 15% daqui a 6 anos, o dobro do tempo da proposta do presidente. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no último dia 17 e está na Comissão de Finanças. A intenção dos parlamentares é aprovar este projeto até o final do ano para que o primeiro aumento já possa valer para 2017. Quando nós temos em 3 anos os 3% aplicados, quer dizer que nós teremos anualmente 350 milhões de reais sendo aplicado com saúde. É extremamente relevante e é claro que o ideal é que fosse aplicado imediatamente. No entanto, este recurso deverá sair de outras áreas que precisam de um tempo de carência para poder serem redimensionadas e redefinidas. Falando em projetos, deputados aprovaram esta semana em plenário uma série de matérias que estavam em tramitação aqui na Casa. 5 delas garantem benefícios para as pessoas com deficiência em Santa Catarina. Um dos projetos aprovados, de autoria do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, cria no Estado uma política de qualificação do servidor público estadual para treinamento e habilitação em língua de sinais. O objetivo é assegurar às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas repartições públicas do Estado por meio de Libras. Conforme o projeto, a meta é disponibilizar ao menos 2 servidores habilitados em cada unidade estadual de atendimento ao público. Outro projeto aprovado, de autoria do deputado PMDBista Luiz Fernando Vampiro, obriga a instalação de banheiros químicos adaptados para atender pessoas com deficiência nos eventos públicos realizados em Santa Catarina. Conforme o projeto, o número de banheiros adaptados deverá ser equivalente a até 5% do total de banheiros químicos disponíveis. Quem descumprir a legislação poderá ser multado em até R$2.000 por unidade não disponibilizada. Os parlamentares aprovaram ainda um projeto de lei de autoria do deputado Jean Kuhlmann, do PSD, que institui a Semana Estadual de Promoção e Defesa da Educação Inclusiva. A criação em Santa Catarina de uma central de cadastro de empregos para pessoas com deficiência também foi aprovada. O projeto é de autoria do deputado José Ney Ascari, do PSD. Segundo o parlamentar, o cadastro deverá ficar disponível no site oficial da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Pessoas com deficiência residentes em Santa Catarina poderão se inscrever. Pessoas jurídicas e físicas também poderão preencher ofertas de emprego, comunicando as vagas disponíveis. Já tem uma legislação que determina a contratação mínima por parte das empresas no Brasil e, via de consequência, também aqui no nosso estado. Só que as empresas, às vezes, elas não conseguem justamente as informações necessárias para viabilizar essa contratação. Por conta disso, nós idealizamos esse projeto de lei que foi aprovado, então, no plenário, que tem como objetivo justamente cadastrar as pessoas interessadas a serem contratadas dentro desta cota, para que as empresas, então, possam acessar essas informações e efetivar as contratações.
O quinto projeto aprovado é de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PSD, e institui o programa Academia ao Ar Livre com Acessibilidade. O objetivo é permitir a prática de exercícios físicos para todos, aliando qualidade de vida e inclusão. E veja a seguir a audiência pública realizada essa semana em Dionísio Cerqueira, na divisa com o território argentino. Em pauta, o acordo entre Brasil e Argentina sobre as relações na região da fronteira. Nós voltamos em instantes. A Comissão de Relações Institucionais e do Mercosul realizou esta semana uma audiência pública em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado, que faz divisa com o território argentino. Em pauta, o decreto assinado em janeiro deste ano, que regulamenta um acordo entre o Brasil e a Argentina sobre as relações na região da fronteira. Na região de Dionísio Cerqueira, a divisão geográfica não se dá de forma comum. Fronteiras e divisas se confundem entre os estados do Paraná e Santa Catarina e o país vizinho, a Argentina. Para facilitar a vida de quem vive aqui, um decreto presidencial prevê uma série de benefícios e busca o desenvolvimento da economia na região. O decreto foi publicado em janeiro deste ano e regulamenta o livre acesso dos moradores na fronteira entre os dois países, serviços de saúde, educação, direitos previdenciários e trabalhistas e a simplificação do transporte de cargas e passageiros. Pelo menos 50 pessoas participaram da reunião promovida pela Assembleia Legislativa. Catarinenses, paranaenses e argentinos vieram buscar informações sobre o decreto. Para o vice-presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, deputado Kennedy Nunes, do PSD, este é mais um passo importante para o fortalecimento do mercado comum do Sul. Quem mora em região fronteiriça não vê, aqui mais ainda, né? Porque um lado é Paraná, aqui é Santa Catarina, do outro lado é Argentina, então é uma fronteira que acaba trazendo um monte de complicações no papel para o cidadão, mas que no dia a dia não tem nada disso. Por isso que é muito importante mais essa aproximação e mais esse passo que a Assembleia Legislativa dá aqui em Dionísio Cerqueira. A Polícia Federal Brasileira e o Departamento de Migrações argentino devem emitir a carteira de trânsito vicinal fronteiriço. O presidente da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul, deputado Rodrigo Minotto, do PDT, comemora, mas a conquista ainda precisa de ajustes. É um documento de livre acesso, onde os moradores da cidade de Bernardes e a cidade de Dionísio Cerqueira possam fazer essa interação de locomoção, de trabalho na área da saúde, na área da educação, para que haja realmente essa reciprocidade entre os dois municípios. Por isso, o nosso propósito é vir para a cidade de Dionísio Cerqueira, como uma cidade fronteiriça da Argentina, e também discutir com a sociedade quais os encaminhamentos que a Assembleia Legislativa poderá fazer, juntamente com o governo municipal e também com o governo da cidade vizinha aqui da Argentina. Para o coordenador do núcleo jurídico da Trifronteira, Paulo César Nhoato, muitos pontos do Mercosul só existem no papel e sugeriu a elaboração de um manual que possa orientar o cidadão fronteiriço quanto a direitos e deveres. Na prática, não existe. A questão burocrática é bastante grande e nessas reuniões que nós podemos observar, tanto em São Borja como em Dionísio Cerqueira, que se efetive mais a questão do Mercosul, que se desburocratize e que se torne uma área comum efetivamente. Dentre várias propostas que se colocaram nessas duas reuniões, existe um manual prático para que o turista, para que o cidadão fronteiriço saiba das necessidades, dos requisitos que ele tenha para entrar e sair do país, do que ele precise para trabalhar, o que ele precisa para ter direito à saúde, porque não basta, infelizmente, a gente sabe, um decreto dizendo que você tem direito. Você precisa regulamentar isso frente a todos os órgãos competentes. Do Mercosul, a gente vai à Europa. Embaixadores dos Estados-membros da União Europeia que atuam aqui no Brasil fizeram esta semana uma visita institucional à Assembleia Legislativa. Pois é, Cláudio, o encontro faz parte da reunião anual dos embaixadores que pela primeira vez aconteceu em Santa Catarina. O estado foi escolhido devido ao potencial tecnológico e à semelhança com os países da Europa.
11 embaixadores e outros representantes diplomáticos de países da União Europeia fizeram parte da comitiva. Os deputados suspenderam a sessão e realizaram esta cerimônia no plenário para homenagear os visitantes. O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, do PMDB, falou em nome dos parlamentares. Ele destacou os laços históricos que unem a Europa e Santa Catarina e a riqueza econômica do estado. O embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho, fez um pronunciamento na tribuna em nome de todos os embaixadores presentes. Eles vieram a Santa Catarina para participar de uma reunião que realizam a cada ano num estado diferente do país. Este ano eu escolhi o estado de Santa Catarina por várias razões, um conjunto diverso de razões. Talvez o mais simples seja dizer o seguinte: o estado de Santa Catarina é a parte do Brasil que é mais parecido com a Europa. É muito parecido com a Europa. O perfil étnico, mas também o perfil socioeconómico de Santa Catarina é o de um país europeu. E isso cria uma base muito forte para o aprofundamento das relações económicas, sociais, políticas, culturais. E então estes 2 dias em Santa Catarina de trabalho oficial, tivemos também 2 dias de fim de semana, permitem-nos explorar possibilidades e encontrar caminhos para o futuro. Esta foi a primeira vez que Santa Catarina sediou a reunião anual dos embaixadores dos Estados-membros da União Europeia que atuam no Brasil. O evento é um intercâmbio cultural e comercial com uma agenda extensa. No domingo, por exemplo, os embaixadores estiveram no Vale do Itajaí, onde vive um grande número de descendentes de imigrantes europeus. Nesta segunda-feira, o foco foi a tecnologia. Aqui em Florianópolis, os embaixadores visitaram vários centros de pesquisa e inovação. E este último dia da reunião foi dedicado a relações comerciais e políticas. Antes do encontro aqui na Assembleia Legislativa, eles participaram de reuniões na Fiesc e na Prefeitura da capital. A cerimônia no Poder Legislativo Estadual terminou com cumprimentos e uma conversa informal entre os parlamentares e os representantes diplomáticos. A expectativa do governo do estado é ampliar os negócios com os países membros do bloco, fazendo com que Santa Catarina se torne a porta de entrada de investimentos europeus no Brasil. Entre os blocos econômicos, a União Europeia é o principal parceiro comercial do estado. Poder ter essa relação cultural e econômica constrói laços para o futuro que se solidificarão com outras missões nossas para esses países e também com o conhecimento in loco que fazem os embaixadores aqui em Santa Catarina. A comissão que organiza a 6ª edição do Prêmio e Certificado de Responsabilidade Social da Assembleia já definiu como serão os workshops para a orientação de empresas e entidades que têm interesse em participar da premiação. O grupo trabalha agora para fazer os últimos ajustes no edital, que deve ser lançado em breve. Durante a reunião, os integrantes da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social confirmaram que serão realizados workshops regionais. Nos encontros, os participantes poderão obter detalhes sobre a premiação e sobre a confecção do balanço social, um dos quesitos para receber o certificado. A presidente da comissão lembrou que as datas ainda serão agendadas e reforçou a importância dos workshops. A ideia também é que nesses workshops a gente aproveite esse momento para trabalhar a educação continuada com os participantes dos workshops. Temos a ideia de fazer uma parceria com a Escola do Legislativo, onde os participantes dos workshops vão fazer as suas inscrições pelo site da Escola do Legislativo, vão receber certificados e vão poder computar isso nos seus meios acadêmicos. Então a ideia é, além de divulgação, o trabalho de educação também no sentido de fomentar e enraizar a questão da responsabilidade social nas corporações de Santa Catarina. Promovida pela Assembleia Legislativa em parceria com várias entidades, a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC é realizada anualmente desde 2011. Podem participar empresas privadas, empresas públicas e entidades com fins não econômicos. Elas precisam apresentar no balanço social ações voltadas ao bem-estar da sociedade e à preservação do meio ambiente. A edição deste ano deverá ficar com as inscrições abertas por 90 dias. A ideia é que as organizações
caminhem rumo à sustentabilidade, observando sempre o tripé da sustentabilidade, as relações econômicas, sociais e ambientais. É um processo educativo e de fomento para novas posturas socialmente responsáveis. Por hoje é só, notícias da semana, vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até.